Começamos já. Você não é obrigado a caminhar sozinho. Ninguém é obrigado a caminhar sozinho. Eu não sei se você vai ficar chocado com o que eu vou dizer, mas nem Deus caminha sozinho, porque Ele é em si mesmo Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas que habitam numa mesma essência de divindade. Jesus nunca caminhou sozinho. Ele sempre se acercou de discípulos, escolheu 12. Dentre esses 12, ele tinha 3 que lhe eram mais próximos: Pedro, Tiago e João. Paulo, ao longo do seu ministério, se acercou de pessoas. Você vai ao final da carta aos Romanos, você tem 15 a 16 pessoas sendo citadas. As demais cartas também, sempre o apóstolo Paulo caminhava com pessoas. Estamos trabalhando na carta aos Filipenses. E o centro da carta é o hino composto por Paulo, capítulo 2, versos 5 a 11. Tenho dito isso aqui para vocês, que é o hino que Paulo escreveu e que há quem diga, comentaristas afirmam de que era comum de ser cantado por ocasião da ceia e do batismo. Um hino que fala do exemplo de Jesus de entrega, de rendição. Ele, existindo na forma de Deus, não considerou, não teve como vantagem ou usurpação estar ou ser igual a Deus, algo que ele deveria reter. Nem Deus se reteve em si mesmo, né? Ele se derrama, ele se esvazia a si mesmo, assume a forma de servo e se torna semelhante aos homens, figura humana. Ele entra no esquema da humanidade e se humilha, se tornando obediente até a morte de cruz, e Deus o exalta sobremaneira, lhe dá o nome que está acima de todo nome, e para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Olha só o impacto comunitário disso: todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ato contínuo, Paulo escreve o hino, depois ele faz um apelo, dizendo, a partir do versículo 12, assim, meus amados irmãos, vocês que sempre me obedeceram, não apenas quando eu estive com vocês há 10 anos atrás. Essa carta foi escrita quando a igreja de Filipos já tinha 10 anos de organização. Agora desenvolvam isso, operem isso, coloquem isso em prática, com temor e tremor, porque Deus é aquele que em vocês, preste atenção, opera tanto querer como efetuar. Façam tudo sem murmurações, sem discussões, sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida. No grego, a palavra perversão é a palavra escoliós, né, da ideia de escoliose, né? Uma sociedade com escolioses morais, éticas, espirituais, uma sociedade pervertida, amados. Dá para assistir noticiário, amados,
começa o ano já atentado em tal lugar, atentado em tal lugar, atentado em tal lugar. Vivemos numa sociedade de morte, amados. De banalização de mortes. De mortos-vivos. E aí Paulo diz, olha, vocês precisam se manter irrepreensíveis e puros nesse contexto, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, quando Cristo voltar, eu não tenha me gloriado em vão, eu não tenha corrido em vão. E aí olhe para mim, Paulo dá 3 exemplos de dedicação, de entrega, baseados no exemplo de Cristo, o hino cristológico, no apelo de Paulo, para que haja obediência à sua palavra, de desenvolvimento, de operação da salvação, de se manter realmente irrepreensível e pura numa sociedade de escolioses e de corrupções. Ele, primeiro, usa o seu exemplo pessoal. Versículo 17. Mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente, me alegro com vocês, assim como vocês, pela mesma razão, devem ficar contentes e se alegrar. Paulo está dizendo o seguinte, eu estou me doando, eu estou me derramando como libação. E aí eu disse aqui na mensagem, você acompanha lá no YouTube, esse sentido dessa oferta de libação, que era aquela bebida que era derramada diante do Senhor. A ideia de libação é uma vida que se derrama. Paulo tinha essa consciência, se através da minha morte muitos vão ser salvos, sobretudo os da minha própria raça, vai valer a pena. E aqui aos Filipenses, Paulo diz o seguinte, olha, eu estou me derramando, eu estou me entregando. Amados, preste atenção, vida cristã é vida derramada. É vida derramada. Não é tolo aquele que doa aquilo que não pode perder. A gente não pode guardar para nós. Aquele que se derrama. Quem disse que a vida é sua? A vida é uma dádiva. A vida não é um direito, é uma dádiva. É um presente de Deus. Entrega a sua vida. Então Paulo está dizendo, olha o meu exemplo, eu estou preso aqui. Eu não sei o que vai acontecer comigo. E eu tenho desejo, versículo 23 do capítulo 1. Eu não sei o que devo escolher, 23. Estou cercado pelos 2 lados. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Então, o sentido da minha vida está para fora da minha vida. Está para além da minha vida. E Jim Elliot viveu isso em 1952, quando vai chegar na selva equatoriana para falar de Jesus aos Aucas. E ele é recebido pelos silvícolas, pelos indígenas, com a morte. Mas ele entrega a sua vida ali, seu sangue dos seus outros amigos marejam, colorem o rio principal que cortava a aldeia com tintura vermelha. Mas as suas esposas resolvem continuar a obra. As viúvas desses corajosos é que mantêm a obra ali.
A história é lindíssima, que não vou entrar em detalhes, depois você precisa conhecer o que aconteceu nesse período da nossa história aqui próximo de nós. Vida que se derrama. Vida que se derrama. E aí Paulo vai nessa mesma direção usar o segundo exemplo. Ele vai falar de Timóteo. E na quinta passada eu falei isso. Ele diz assim, olha, versículo 19. Eu espero enviar-lhes Timóteo, porque eu não tenho ninguém aqui em Roma, versículo 20, que tem esse mesmo sentimento, que está comigo, compartilhando da minha própria alma, assim. Porque os outros buscam os seus próprios interesses. Timóteo, vocês conhecem, olhe para mim, o seu caráter provado. Nós precisamos, amados e amadas, de uma geração de Timóteos. Gente com caráter provado. Gente que passa pelo fogo. E eu me lembrei, citei aqui de cabeça na oração, essa ideia de caráter provado tem a ver com o que Pedro vai dizer na sua primeira carta. Olha só que coisa incrível, né? Nisso vocês, capítulo 1, versículo 6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Daniel, caráter provado, caráter passado pelo fogo. A fé que passa pelo fogo. Um rápido spoiler de domingo. Domingo nós vamos ver Ana e a sua oração de fé. Mas a sua oração chorosa. Foi o choro da fé. Caráter provado. Timóteo, olhe para mim, serviu a Paulo como um filho serve ao pai. Trabalha ao lado do pai. E daí Paulo diz, olha, esse que eu espero enviar. Tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação, e eu confio no Senhor, que eu em breve irei até aí, e eu não tenho certeza se Paulo voltou a Filipos, tudo leva a crer que não. E tudo leva a crer que Timóteo também não foi. E aí entra o terceiro exemplo. Paulo dá o exemplo pessoal, fala de Timóteo, e agora ele vai falar de um cidadão chamado Epafrodito. Irmão Epafrodito. Vamos ao texto. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado. Só um parênteses aqui, é a mesma palavra que Mateus usa para Jesus no Getsemane. Angustiado, uma angústia profunda. Porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu. E estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente
vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Se existe um costume, amados, que nós temos na igreja, é de nos chamarmos de irmãos. Na igreja do primeiro século era comum isso. E Paulo fala aqui do irmão Epafrodito. Não é a única vez que vai aparecer este nome, porque se você folhear a sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 18, o nome dele vai aparecer novamente. Recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Dando um clique em Mateus, nós precisamos colocar na nossa cabeça isso. Em algum ponto da nossa vida, nós vamos precisar de pessoas. E pessoas precisam de pessoas. Epafrodito era um cristão natural de Filipos. O seu nome é um nome pagão, significa favorecido por Afrodite, que era a deusa grega do amor. Mais tarde, o seu nome vai se tornar mais comumente entendido como Formoso ou Encantador. Mas a origem do nome já denuncia de que ele não era, por exemplo, como Paulo, judeu de pai e mãe, nem como Timóteo, que era judeu apenas de parte de mãe. Epafrodito era totalmente de origem gentílica. Epafrodito é conhecido, ou dá a entender ao longo da carta, que ele havia sido o responsável, o encarregado, o mensageiro daqueles donativos que Paulo estava recebendo. No capítulo 4, isso fica mais claro ainda, a partir do versículo 14, quando Paulo diz assim: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições, e como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, que é a capital da Macedônia, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o crédito na conta de vocês. E aí que ele vai falar: eu recebi tudo, e eu tenho até de sobra, eu estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. Olhe para mim, queridão e queridona, a leitura do texto não dá para entender o sacrifício de Epafrodito, de Filipos a Roma, distava 1.200 a 1.300 quilômetros. Não era uma viagem para ser feita em horas, em poucos dias.
Era uma longa viagem. Olhe para mim. A igreja de Filipos, na Macedônia, era uma igreja de porte médio comum, médio para pequena. As igrejas da Macedônia eram assim. Eu já li várias vezes, mas é importante você cimentar na sua mente, 2 Coríntios, capítulo 8, quando Paulo fala da generosidade do pessoal da Macedônia, ele vai dizer o seguinte: olha, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, preste atenção, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Era uma igreja, o que destacava a igreja de Filipos era que era uma igreja missionária. Eu não quero fazer nenhum tipo de apologia nesse sentido, mas era uma igreja formada por muitas irmãs. Ela nasceu com um grupo de irmãs de oração à beira de um rio fora da cidade, lideradas por uma mulher de Tiatira, chamada Lídia. E nessa igreja, quando eles ouviram falar, amados, era uma igreja de 10 anos de organizada, ouviu falar de que Paulo estava preso em Roma e precisava de sustento, de donativos, este irmãozinho, Epafrodito, se colocou à disposição para empreender, Erivelto, essa mega ultra power viagem. Rafael, os adjetivos no versículo 25 diz: Epafrodito é meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Meu irmão está claro, não é? Cooperador é alguém que trabalha. Deus só chama gente que está ocupado. E companheiro de lutas, no original, é o mesmo companheiro de armas. É alguém que está preparado para o que der e vier. Não é companheiro, amados, de festas. É companheiro de armas, de lutas. Era assim que Paulo chamava Epafrodito. E Paulo diz assim ainda, tome nota: da parte de vocês, ele é mensageiro. A palavra mensageiro aqui é apóstolo no original, que não tinha essa acepção que hoje tem, de que o pessoal tem sonho de ser apóstolo. Apóstolo é mensageiro, é gente que carrega donativos para o pastor Paulo em 1.200 a 1.300 quilômetros, na dureza e na agonia das estradas, e ainda contrai uma enfermidade. Ou foi malária ou febre tifoide. Tá bom para você? Auxiliar nas minhas necessidades. Minha gente, o R. Wisby disse o seguinte: as igrejas de hoje precisam de homens e mulheres que se preocupem com missões em locais difíceis, dos mais difíceis. Nas palavras de um líder missionário, o maior problema em nossas igrejas é que temos espectadores demais e participantes de menos. Epafrodito, ele não apenas ofertou, ele levou a oferta, ele se fez oferta.
ele ofereceu a si mesmo. O irmão André, de Portas Abertas, também já falecido, diz num dos seus artigos que quando ele se encontrou com um pastor iraquiano chamado Raik Ovzebian Mer, um encontro memorável, esse homem de Deus pastoreou igrejas no Iraque. E quando eles se despediram, ele olhou para o irmão André e disse o seguinte: meu irmão, quando eles me matarem, será porque eu estou falando, e não porque eu estou calado. E o que impactou o irmão André foi que o pastor iraquiano não disse se, ele disse quando me matarem. No mês seguinte ele foi assassinado. Este homem testemunhou, olhe para mim, da sua fé durante anos, morreu pela sua fidelidade em declará-la. Eu não quero ficar recitando aquilo que você já sabe. Enquanto a gente está aqui, amados, neste culto, e enquanto muitos estão em casa, muitos sofrem com Cristo porque se tornam mensageiros, como Epafrodito, que se tornam a própria mensagem e que proclamam: eu estou disposto a morrer por Jesus. Eu estou disposto a morrer por aquilo que Jesus fez na minha vida. O texto prossegue dizendo no versículo 26, ele tinha muita saudade de todos vocês e ele estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Numa cultura oriental, onde a culpa e a vergonha são marcas, olhe para mim, Epafrodito está preocupado da igreja, quem sabe, tê-lo como alguém que estava como que fracassado. Porque toda notícia, amados, vem pela metade, você já reparou, não é? Sempre vem a parte ruim só. Então é como aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Alguém falou, Epafrodito chegou, e depois ele ficou doente, está aguardando lá para melhorar. Só que só chegou em Filipos, Epafrodito está doente. E Epafrodito fica preocupado, então, dizendo o seguinte: e agora? Ele estava angustiado. Ele sabia que ele tinha que passar um tempo ali, como companheiro de lutas, como cooperador, como mensageiro, como auxiliar. É interessante que a palavra auxiliar aqui, no grego é o verbo leitorgel, que dá o termo liturgia, não é? Esse auxiliar é um serviço litúrgico, é um serviço sacerdotal. Ele é um leiturgos, né? Ele é um liturgo, ele cultuou ao Senhor servindo às necessidades de Paulo. Minha gente, olha para mim, nós nos perdemos em algum momento da nossa história, onde a gente entende culto só como celebração, alegria, vitória e sapatinho de fogo. E a gente se esquece de que o culto na Bíblia é serviço, é leiturgos, é serviço sacerdotal, é entrega, é sacrifício, amados. O crente não é aquele que oferece sacrifício, Erivelto. O crente é aquele que é o sacrifício. Ah, pastor, mas onde está isso na Bíblia? Clássico, Romanos 12, só para você. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Versículo 27. De fato, Paulo diz, ele adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza
sobre tristeza. Epafrodito era um cristão equilibrado, amados. Ele era irmão, cooperador e companheiro de lutas. Ele sentia responsabilidade pelo apóstolo Paulo, pelos filipenses, pela obra de Cristo. Ele entendia que é um privilégio servir ao apóstolo Paulo, servir a igreja, levar donativos, adoecer na obra. É muito daquilo de David Brainerd no seu diário. Senhor, que eu seja consumido na tua obra. Eu não quero estar fadigado pela tua obra. Eu quero estar fadigado na tua obra. Um dia eu vi uma oração de alguém dizendo o seguinte: Senhor, eu quero ser uma vela que queima dos dois lados. Eu quero isso para mim. Minha gente, no livrinho do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, ele diz algo assim: hoje nós nos transformamos em zumbis saudáveis e fitness, zumbis do desempenho e do botox. Ele, que é sul-coreano, radicado na Alemanha, diz: hoje estamos por demais mortos para viver e por demais vivos para morrer. É uma sociedade descartável. É uma sociedade que cultua a beleza desprestigiando a saúde. É uma sociedade de plástico. Homens como Epafrodito, amado, são espécimes raros. Eu fico imaginando, amados, me permita um exercício imaginativo, num culto de quinta-feira, o pastor na igreja de Filipos, nós não sabemos o nome, poderia ser o próprio Epafrodito, ou não. Quem aqui é que pode levar os donativos que nós levantamos nesse último mês na campanha do quilo em nossa igreja para levar para o apóstolo Paulo? Ele está preso em casa, não pode fazer compras, só está recebendo donativos. Mas eu quero avisar que são de 1.200 a 1.300 quilômetros, são dias e dias de viagem no frio, no calor e sem muitos recursos. A gente não tem dinheiro para estalagens. Talvez na parada a gente consiga a hospitalidade de um irmão ou outro no meio do caminho, porque muitos sem saber hospedaram anjos, né? Como o autor aos Hebreus vão dizer. Mas quem é que pode ter esse sacrifício, essa entrega, essa oferta de si mesmo? Aí eu vejo lá no final, no último lugar, Epafrodito levanta a mão: eu vou. E quem sabe, amados, nós não sabemos se Epafrodito já tinha algum tipo de resistência a uma febre dessa, danada como ele pegou, uma doença, uma enfermidade atroz. Mas ele era mensageiro, auxiliar nas necessidades. Ele não fazia questão da sua própria vida. Ele era um homem ativo e um homem a ser honrado. Deus se compadeceu dele, diz o apóstolo, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olhe para mim rapidinho, esse exercício de reflexão vai ser rápido. É interessante, Paulo, no que dizia a respeito à vida dele, ele dizia o seguinte: para mim, o meu desejo é partir. Mas quando Epafrodito fica doente, ele fica jururu. Ele diz que se Deus não tivesse tido misericórdia ou compaixão de Epafrodito, ele teria tristeza sobre tristeza. Eu olhei para esse texto, olhei de novo, falei: mas gente, Paulo é estranho. Para ele, morrer tanto faz. Viver é Cristo, morrer é lucro. Agora, quando é para o outro, ele fala: não. O que é isso, André Bernardo? Isso é vida no outro. Isso é altruísmo.
Isso é valorizar o outro. Isso é fazer aquilo que a letra linda do Guilherme Kerr Neto diz. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. A vida dele era entregue como libação. Mas ele diz, Senhor, Sara Epafrodito, porque eu vou mandar ele de volta. Por quê? Versículo 28. Me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Eu não quero, Rafael, Paulo dizendo, que fique aqui comigo até morrer, alguém que é tão precioso para a igreja aí de Filipos. Eu quero ele aí. Eu quero ele servindo aí. E outra coisa, preste atenção, igreja. Honrem esse homem. Versículo 29. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria. Honrem sempre os que são como ele. Eu tenho que fazer uma denúncia aqui para vocês. E Deus sabe que eu não estou falando em causa própria. A igreja evangélica brasileira é uma igreja ingrata. Nós honramos poucos homens de Deus. As mulheres de Deus. Jesus disse em Mateus 10, 40 e 41, quem recebe vocês, a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses 5, 12 e 13, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os ademoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Nós precisamos aprender a valorizar, amados, os epafroditos no nosso meio. Gente que se dedica. Gente que deixou pai e mãe. Gente que deixou familiares. Gente que poderia hoje estar tendo uma carreira de alta monta. Gente que poderia estar tendo status digno de destaques no mundo, mas que estão trabalhando na obra do Senhor resignadamente. Nós precisamos parar, amados, de acreditar que os pastores de mídia são aqueles que de fato os tais. Amados, os tais são aqueles que estão nas igrejas de garagens. Os tais são aqueles que estão nas igrejas subterrâneas. Os tais são aqueles que estão nas cavernas, nos antros da terra, nas igrejas pequenas, amados, nos interiores dos interiores, nas igrejas de bairro, de periferias, as igrejas acanhadas, de pau a pique, de chão grosso. Homens, amados, moralmente ilibados, gente honrada, gente digna, gente estimada, gente que é digna de prêmio, gente que cheira bem. Cheira bem. Porque cheira Cristo. Paulo termina no versículo 30 dizendo, por causa da obra de Cristo ele quase morreu. Epafrodito valorizava tanta obra de Cristo que ele diz, olha, Jesus morreu pela igreja, ele não precisa que eu morro também, mas se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Ele quase morreu, ele arriscou a própria vida para suprir a ajuda que a igreja de Filipos não podia dar. Eu li esse texto, eu me lembrei de Marcos 8, 35, quando Jesus diz o seguinte, olha, Marcos 8, 35.
Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Queridão, queridona, eu não sei quantos de vocês são chamados para o ministério. O que eu sei é o seguinte: não fuja. Toma vergonha na cara e obedeça. Ah, pastor, a carreira não é honrosa. Não é mesmo, não. Eu quero a projeção que você vai ter é para a terra. E os poucos benefícios que você tiver na obra ainda serão alvos de suspeitas. Você terá o seu nome associado a gente da pior qualidade. E vai chegar um momento que só Cristo será a sua defesa. Mas se Cristo lhe chamar, obedeça. Arrisque-se. Sirva. Eu gosto de pensar que Paulo diz que Epafrodito arriscou a própria vida, quase morreu. Só que Jesus, ele entregou a sua própria vida. Para que eu e você hoje não tivéssemos que entregar a nossa pura e simplesmente de efeito redentivo. Não. Mas entregássemos a nossa vida em gratidão. Em oferta. Por aquilo que ele fez. Olha para mim. Você já está careca de saber que ser-me-eis testemunhas, Atos 1:8, a palavra testemunha no original, o Laci está careca de saber, é mártir. E ser-me-eis mártires. Tem gente que pensa que é mamão com açúcar. A vida cristã, como diria Amy Carmichael, é um chamado para morrer. Mateus, dando 2 cliques para a gente caminhar para o final. O exemplo de Jesus precisa nos levar a abrirmos os olhos para vermos aquilo que insistimos em não querer ver. Nós somos servos, amados. Uns dos outros. Não tem como. Eu posso lhe servir? Eu posso lhe servir? Existe algo que eu possa lhe fazer? Como as igrejas da Macedônia, como a igreja de Filipos a respeito de Paulo, uma entrega, uma renúncia, amados. Nós precisamos disso, amados. Um dos impactos que a gente tem, e as noites mais impactantes da convenção, da Assembleia da Convenção Brasileira, são as noites missionárias. É impossível estar na noite, tanto de missões mundiais, quanto na noite de missões nacionais, sem chorar do início ao fim. Você fica igual uma criança. Porque a gente vê o que Deus está fazendo. A entrega. Mas só que ainda falta tanto, gente. Quer ver uma coisa? O desabafo pastoral, o primeiro do ano. A Junta de Missões Mundiais no projeto Radical. E nacionais também, Radical aqui no Brasil. A maioria são jovens, meninas que se voluntariam. Cadê os meninos? Estão jogando videogame. Estão brincando. Os meninos estão abobalhados. Abobalhados. E as meninas não. Queremos servir, queremos fazer. Gente, eu tenho para mim, teologicamente, eclesiasticamente, batistamente, que é muito difícil ter mulher plantando igreja.
Mas tem mulher plantando igreja, por quê? Porque não tem homem. Aí vão duas irmãs plantar igreja no Nordeste. Vão duas irmãs trabalhar no sul do país. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, o que essas meninas estão fazendo aqui, meu Deus? Que o Senhor levante Epafroditos, amados. O nome é estranho, mas é esse mesmo. Epafroditos. Gente cantadora. Gente valiosa. Abra mão da faculdade 2, 3 anos, se for, 1 ano e meio que seja. Aproveite, casa depois. Não pode namorar durante o projeto. Mas quem sabe, no futuro, Deus tem uma bênção para você, mas vá trabalhar. Vá servir ao Senhor. Por fim, todos nós precisamos de um Epafrodito em nossa vida. Alguém que é alvo da nossa oração de gratidão por ter arriscado a própria vida pelo nosso bem-estar. Porque aquela história, amados, nós também precisamos aprender a receber ajuda de um Epafrodito, né? Tem gente que quer ser Epafrodito, é importante, mas também a gente precisa ter um Epafrodito. E aqui eu falo para os líderes que estão aqui. A gente também precisa ter, Jéssica, humildade para receber ajuda. De gente mais nova do que a gente. De gente que está cheia de ideias. E que a gente fala, mas caramba, não vai dar certo. Mas deixa o menino tentar te ajudar. A gente precisa, nós, pastor Fábio, a gente precisa ter a humildade de olhar para essa garotada e dizer o que a gente precisa ou pode aprender com eles também. É gente que está arriscando a vida para servir. Então a gente precisa ter essa humildade. 3 homens de Deus. Deixa a última tela, por favor. Paulo, eu vou oferecer minha vida por libação. Eu estou oferecendo minha vida como libação. Vou me derramar por inteiro. Timóteo, caráter aprovado. E Epafrodito. Homens que se desvincularam dos seus próprios valores. Homens incansáveis. Homens que buscaram os interesses de Cristo e da sua igreja. Gente envolvida no serviço sacerdotal. Gente que se entregou por inteiro para a igreja, para a glória de Deus. Termino esta mensagem lembrando-lhes de algo muito interessante. A Coreia do Sul hoje está vivendo um Deus nos acuda. O presidente foi impeachmentado, o outro quase foi também. Agora esse foi impeachmentado, já está com um decreto de prisão. Mas o que há na Coreia do Sul, todos que vão lá, é um povo de oração. Há corrupção porque o diabo está em todo lugar, não tira férias. Mas sabe como que o evangelho entrou na Coreia do Sul? Ou na Coreia, no geral? Jobinho, em 1866, um homem chamado Robert J. Thomas partiu da China para levar o evangelho ao povo da Coreia. Thomas era missionário da Sociedade Bíblica da Escócia. E ele percebeu que a língua coreana tem como base a língua chinesa. Eu não sabia disso. Portanto, os coreanos alfabetizados poderiam ler a Bíblia em chinês, publicada pela sua organização. Roberta, cheio de amor pelo povo coreano, ansioso para que o amor de Deus resplandecesse entre eles, Thomas embarcou um grande carregamento de Bíblias num navio norte-americano e seguiu rumo à cidade de Pyongyang. É isso mesmo, hoje é a capital da Coreia do Norte.
que já foi chamada, amados, abrindo parênteses rápidos, da Jerusalém Oriental. Os cristãos avivados da Coreia do Sul são herdeiros espirituais dos coreanos que estavam do outro lado. Só fechar o parênteses aqui. No entanto, quando o navio se aproximava da costa da cidade, houve um confronto com a guarda costeira, o navio foi queimado, os passageiros foram mortos, exceto Thomas. Enquanto o navio afundava, ele lutou para alcançar a costa, saiu da água cambaleando. Nos braços ele tinha o maior número possível de Bíblias, que ele conseguiu carregar sem se afogar. Mas quando os soldados coreanos vieram na direção de Thomas, ele empurrou as Bíblias nas mãos dos coreanos e foi espancado até a morte. João Batista e Lúcia. Depois de ser espancado até a morte, os soldados coreanos, Natália, pegaram e guardaram as Bíblias em chinês, que Thomas tinha levado à praia com tanto sacrifício. Eu me arrepio e tudo. Alguns deles conseguiram lê-las. Já que guardou aqui, começaram a ler. De brincadeira, vamos ler a Bíblia. Esse livro. Esse homem teve coragem de morrer por conta desse livro. Esse livro tem alguma coisa especial. A partir daquele início, missionários vieram depois, a luz do Evangelho brilhou, Cristo foi conhecido, e hoje, na Coreia do Sul, o cristianismo já superou o budismo como religião da maioria. É um dos poucos países do Extremo Oriente com uma população substancialmente cristã. Hoje a Coreia do Sul é líder em missões mundiais e leva o Evangelho a outros povos. Tudo porque um homem, em 1866, disse: eu entrego a minha vida, mas eu vou jogar a Bíblia em cima de vocês. Eu vou semear com meu sangue. Quando eu vejo pastores brasileiros como o Arival, como meu amigo lá de São Gonçalo, Dario, que vão ou que foram já para a Coreia do Sul e ficam encantados com o avivamento que acontece ali, é por conta da coragem deste homem. Deus quer fazer algo de extraordinário através da sua vida, desde que você pare de valorizar a sua vida e entregue-a e derrame-a completamente ao Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça, queridão, queridona. Em algum ponto da nossa vida, nós vamos precisar de pessoas. Nós vamos precisar ser pessoas que se importam com outras pessoas. Faça isso. Entregue-se por inteiro. Por inteiro. Como Epafrodito. Chegue na frente. Chegue doente. Mas chegue na frente. Porque Deus vai ter compaixão de você. Não vai deixar que o seu sacrifício por Ele, pela obra dele, seja em vão. Eu garanto isso. Paulo garante isso. Deus garante isso. Deus, em 2025, nós vamos precisar de gente aqui que precisa se entregar mais, se envolver mais, se doar mais, se derramar mais.
muita gente assistindo de camarote, muita gente na arquibancada, muita gente olhando e observando as coisas acontecendo. Nós não precisamos de olhares, nós precisamos de lidares, de gente que lida, que trabalha, que se esforça. Levante Epafroditos no nosso meio. Homens e mulheres que arriscam suas próprias vidas em prol da obra de Cristo. No nome de Jesus.